quero saudar a todos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos que estão conectados conosco aqui nas plataformas da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto de glorificação deste domingo e eu convido a todos aqueles que desejarem, que puderem, a estarem de pé nessa hora. Nós vamos orar clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos a Tua bênção nesta hora. Opera em favor das nossas vidas. Renova, Senhor, a fé nos nossos corações. Visita cada um de nós nessa hora. Pelo poder, pela operação do Teu Espírito Santo, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos glorificar o Senhor com o hino das crianças, intermediários e adolescentes. Aleluias, glória a Jesus. Vamos continuar glorificando o Senhor, mais um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra
Nesta hora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está registrada no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, o verso de número 2. O texto vai ser projetado aqui também, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos, esse texto que nós lemos agora é um texto, naturalmente, do profeta Abacuque. Abacuque viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E ele encerra, como toda a palavra, uma profecia extraordinária, que ela se projeta para os nossos dias. Nós observamos uma coisa, que os profetas menores, como Abacuque, Sofonias, Joel e outros, a mensagem profética deles em cada um desses livros é uma mensagem para os dias de hoje, para os dias finais da igreja, que a igreja estaria vivendo. E Abacuque começa a mostrar, o Senhor começa a mostrar para ele, e ele coloca isso em uma forma de lamentação, de pedido, de uma súplica, porque aquilo que o profeta vê, ninguém queria ver. E ele começa a mostrar exatamente situações que nós estamos vivendo nessa última hora, porque tudo aquilo que ele estava dizendo era profético. Era como se ele estivesse falando ali naquele momento, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, e apontando, ou seja, e projetando tudo aquilo para os nossos dias, 2.700 anos depois. E ele começa a dizer e mostra a situação que o mundo vive, que nós estamos vivendo, a situação profética, um mundo que está envolvido praticamente em um caos, em uma desagregação completa, é uma desagregação moral, uma desagregação ética, uma desagregação até mesmo religiosa. Todos os pontos que Abacuque coloca aqui, Abacuque são apenas 3 capítulos, mas nesses 3 capítulos é como se fosse um condensado da hora que nós estamos vivendo e da oração que ele faz. E ele começa a dizer assim, olha, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? A vexação é a vergonha. Ele continua falando assim, olha, Senhor, até quando eu vou ver a destruição e a violência? Nós estamos vendo exatamente isso, toda a destruição, toda a sorte de violência que está presente neste mundo em todos os sentidos. A violência contra a natureza, aquilo que Deus criou, a violência contra o próprio homem, a violência contra as crianças, contra os jovens e, sobretudo, contra a mente do homem, que é exatamente aquilo que o adversário das nossas almas quer atingir. Ele vai continuar falando assim, olha, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Por que isso? Mas nós sabemos, e já vimos isso no Trombetas e Festas, né? Porque as instituições estão emocionadas. Então a lei, ela se afrouxa, o juízo nunca sai. O ímpio, ele coloca aqui no verso 4, são os primeiros versos aqui de Abacuque. Diz assim, o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Ele vai mostrar aqui a situação das tendas de Cusã. As tendas de Cusã eram tendas lá de Midian, dos midianitas. E ele disse assim, eu vejo a aflição nas tendas de Cusã. Ou seja, ele estava mostrando a aflição dos lares, aquilo que os lares estão passando nessa hora. Uma desagregação completa das famílias, lares desfeitos. Ele fala também aqui do governo, de uma liderança que não existe mais em todas as situações. No campo político, no campo da economia, no campo dos governos, das nações. E ele faz uma comparação, o Senhor faz uma comparação, dizendo assim, olha, farias como os homens, no capítulo 1, verso 1,14, né? 1,14. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Não existe mais governo.
Mas aqui ele mesmo fala, quando ele começa a falar da situação profética dos dias que nós estamos vivendo, ele faz uma colocação extraordinária. E ele diz assim: vede entre as nações, vede, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias. Que dias que eram esses que ele estava falando? Os nossos dias, os últimos dias. Toda a marcação profética daquilo que ele estava falando para os nossos dias, para o mundo que nós estamos vendo tudo isso acontecer. E ele diz assim: olha, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. Há uma obra que está sendo realizada. E não há como nós contarmos, na verdade, essa obra com base naquilo que nós pensamos, que nós achamos, mas quem conta essa obra, a beleza, a grandeza, a bênção dessa obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conta a grandeza dessa obra, porque essa obra está centrada no Salvador. O centro desta obra que o Espírito Santo realiza está centrado no mistério que é Jesus, porque só o Espírito Santo que pode revelar esse mistério maravilhoso, o mistério da salvação. Então Abacuque, ele começa a orar. E nesse texto que nós lemos, que diz assim, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, o verso que nós lemos, ele faz um clamor, ele faz uma oração. Mas, na verdade, mais do que isso, ele faz um grito profético, que sai exatamente do tempo que ele estava vivendo como profeta e atinge aqui os nossos dias. E ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Que coisa extraordinária, porque é a palavra de Deus que está operando no coração do homem nessa última hora. Porque ela vem, Isaías diz assim, ela vem como a chuva, como a neve, e ela volta fazendo aquilo que ela apraz. Ela não volta vazia. E é essa palavra que o Senhor tem orientado, tem nos mostrado, que é para ela ser trazida nessa hora, porque ela traz o temor. E quando ela traz o temor, ela mostra a sabedoria, porque esta obra é uma obra de sabedoria, uma obra em que todas as coisas estão no local certo, na ordem certa, porque há um governo, há uma direção, há uma operação maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo. Então ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Era tudo aquilo que o Senhor estava falando. É importante nós colocarmos aqui que, diante de tudo aquilo que Abacuque aqui relatou nesse livro profético, Jesus faz o contraponto a praticamente 800 anos, 700 anos depois, 730 anos depois, quando ele vai falar deste momento que a igreja fiel haveria de viver, que é um momento que precede algo extraordinário, que é o arrebatamento, é a subida da igreja, é o encontro da igreja fiel com o Senhor Jesus nas nuvens. E Jesus vai falar de todos esses elementos, como se fosse um espelho também. Ele vai falar das guerras, rumores de guerras. Aqui Abacuque fala, suscita uma nação amarga, eram os caldeus. Era uma profecia de curto prazo, porque os caldeus viriam para tomar Jerusalém. Mas o Senhor Jesus ele vai falar sobre guerras, sobre os rumores de guerra, sobre a fome, sobre as pestes, sobre os terremotos, os eventos geofísicos, tantas coisas que ele colocou, marcando profeticamente esse tempo que nós estamos vivendo, porque essa é a hora. O Senhor Jesus fala assim: a iniquidade vai se multiplicar, e o amor de muitos vai se esfriar, aquilo que nós estamos também observando, porque o verdadeiro amor é o amor de Deus, é o amor que foi revelado através do Filho, através do seu sacrifício, da sua entrega, da cruz do Calvário, do sangue que foi derramado. Esse é o amor de Deus. E aqui Abacuque então faz esse grito. Ele coloca: Senhor, eu ouvi a tua palavra. É a palavra que opera na vida do homem. É a palavra que ela vem pelo ouvir pela palavra. E nós estamos vivendo exatamente nesse ano, especialmente a necessidade de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas em todas as fases, em todos os momentos, porque o Espírito Santo nunca deixou de falar à igreja fiel. Abacuque então ele diz assim: Senhor, era a oração dele, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos.
no meio dos anos, a notifica. Quem haveria de avivar a obra no meio dos anos? É interessante que ele coloca no meio dos anos, porque era como se fosse um marco. A igreja, ela foi batizada com o Espírito Santo naquela festa do Pentecostes. Era como se fosse um marco. Olha, no meio dos anos, agora, o tempo é outra página. Não é mais Israel. Israel ficou para trás. O Senhor vai tratar com Israel depois, mas agora é o tempo da igreja. E quem vai avivar, e quem avivou, quem está avivando essa obra, é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que está notificando esta obra em muitos corações, porque é a última hora, é o último momento, é a hora em que nós estamos sendo preparados a cada dia para estar com o Senhor Jesus lá na eternidade. Era o clamor dele, mas era o clamor também profético, é o nosso clamor. Senhor, olha, eu quero estar nessa obra. Eu quero ter essa bênção desse avivamento do Espírito Santo, porque só Ele que pode colocar vida no coração do homem. Então, Abacuque, ele coloca exatamente isso e disse assim, Senhor, notifica também. As notificações foram claras, porque as notificações, elas compreendem as profecias que foram cumpridas, e muitas profecias já foram cumpridas. Israel já foi para a sua terra. Todos os rumores de guerra, hoje nós estamos vivendo isso, como Jesus falou, as guerras, as nações, a peste, as perseguições que estão acontecendo, tudo isso está dentro de um cumprimento profético. É a notificação do Espírito Santo para que a igreja possa entender o momento profético que ela vive. E a igreja, ela é mestra, ou seja, ela somente pode ensinar, pode transmitir o ensino, na medida em que, pela palavra, pela operação do Espírito Santo, ela entende o momento que ela está vivendo. E nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos vivendo o último momento. Nós estamos vendo as notificações do Espírito Santo. Aquilo que Deus está fazendo no meio de uma igreja que se prepara, que está caminhando a cada dia mais em direção à eternidade que Deus tem separado. O texto ainda vai dizer acerca de um detalhe muito importante. É a oração que ele faz assim, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da ira. É o tempo em que as perseguições, as grandes lutas, as grandes provas estão vindo cada dia mais, com mais força, nessa hora que é a hora da noite, que é uma noite profética, para impedir que muitos possam subir para a eternidade. Esse é o período da ira. É um período em que o Senhor, aqui, através do profeta, ele entendeu isso. Senhor, lembra-te da misericórdia. E onde está a misericórdia? A misericórdia está no grande amor de Deus. Exatamente naquilo que ele, quando inicia ali aqui o livro de Abacuque, né? Quando ele começa a falar de tudo aquilo que cercava o mundo, ele vai dizer assim, ó, vede entre as nações e admirai-vos, porque Deus está realizando uma obra, que se alguém disser alguma coisa, ninguém vai crer se for contado, mas o Espírito Santo é que está dizendo. É Ele que está dizendo a vida de cada um de nós, a vida de você, do senhor, da senhora, que está participando aqui conosco, dessa hora de cada um dos nossos irmãos, nos posicionando a cada dia mais para esse grande projeto, para essa grande obra. A grande misericórdia de Deus está centrada no Filho de Deus, naquele que desceu da eternidade, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue para abrir um novo e vivo caminho para nós estarmos no Santo dos Santos, ou seja, na comunhão com Ele, aguardando, esperando. É interessante que nós queremos apenas encerrar aqui quando Abacuque diz assim, olha, sobre a minha guarda estarei. Ele viu tudo aquilo, diz assim, o capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, sobre a minha fortaleza me apresentarei e vigiarei. É o momento de vigiar, é o momento de guardar, guarda aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o momento dessa hora. E ele diz assim, olha, o Senhor disse assim, escreve a visão e torna bem legível em tábuas, para que aquele que possa ler, aquele que correndo passa. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. O tempo está correndo, ninguém tem mais tempo.
mas o Espírito Santo está realizando uma grande obra. E a oração da igreja, ela é um espelho também de Abacuque. Senhor, olha, notifica a tua obra no nosso meio, a cada dia. É a tua palavra, a operação do teu Espírito Santo. Traz muitos nessa hora. E na ira, lembra-te da misericórdia. É o nosso pedido. Senhor, nos ajude nessa hora. Que possamos estar na posição a cada dia que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Porque aquilo que nós mais aguardamos é estar com o Senhor na glória. Que o Senhor nos abençoe. Vamos glorificar o Senhor. Glórias a Jesus. Nós estamos encerrando já esse culto. Nós vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar.
Coloque-se diante do Senhor nessa hora, que Ele tem uma bênção para a vida de cada um de nós. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Te bendizemos pela Tua bênção, pelo Teu socorro, pela Tua graça e pedimos, Senhor, que Tu recebas esse culto de adoração, de louvor ao Teu nome. Opera em favor das famílias, dos lares, Senhor, conceda uma bênção a cada dia, de uma firmeza por meio da Tua palavra, por meio da operação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para todos sempre. Amém. Vai aparecer na tela, no canto esquerdo da tela, um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior. Também um QR Code, se você desejar, envie para nós a sua experiência. Isso é muito importante para nós. E também um QR Code para você, se desejar uma assistência pessoal por um pastor, ligar para esse número que está registrado aí, o 0800 707 3076. A todos, a paz do Senhor.